Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar sobre um jogador que quase foi contratado pelo Goiás em duas ocasiões, nas duas últimas temporadas, tanto em 2022 quanto em 2023 para a Série A do Campeonato Brasileiro e que, na minha opinião, pode ser sim uma boa alternativa para esse elenco na metade da temporada. Estou falando sobre o Marcos Guilherme, jogador de 28 anos de idade, pode fazer uma função como um ponta esquerda, um meia central, também na ponta direita. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Marcos Guilherme pelo São Paulo, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Naquela temporada o Goiás ficou bem próximo de contratar o Marcos Guilherme, já tinha um acerto verbal com o Internacional, o salário dele lá no Inter era de 180 mil. O Goiás ia pagar mais ou menos a metade e ficar com o jogador até o final do ano. Porém, acabou aparecendo o São Paulo, que tem um carinho muito grande, o Marcos Guilherme com o São Paulo. Aí foi meio difícil, para o Goiás concorrer com aquela situação mais do coração, do Marcos Guilherme no momento. Não foi bem pelo São Paulo, o único gol que inclusive ele marcou em 17 jogos foi justamente contra o Goiás, O Goiás que ia passar aquela temporada ileso, sem levar nenhuma goleada, acabou perdendo por 4-0 para o São Paulo na Serrinha, apesar que um 3-0 já é goleada, Aconteceu contra o Atlético na Copa do Brasil. Mas enfim, é o único gol do Marcos Guilherme naquela ocasião. Jogador que hoje está no V-Varen Nagasaki do futebol japonês, soma números ok, até aqui na temporada, 14 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências. O contrato dele no Japão vai até janeiro da temporada de 2025, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho e pode sim retornar aqui ao futebol brasileiro. Ele estava na primeira divisão do Japão no ano passado, 15 jogos e 3 assistências, acabou caindo para a segunda divisão nesse ano, onde soma até aqui esses 2 gols. Não acho um jogador extraordinário. Se fosse para a Série A e o Goiás precisando de um jogador pelas beiradas, como está agora, não sei se o Marcos Guilherme seria uma solução não, Acho que para a Série A não, mas para a Série B, um jogador que já demonstrou qualidade em outras situações. A última boa temporada dele foi pelo Santos, Ele fez um Paulistão bom em 2022, mas no Brasileirão de 2021 foram 6 gols, por exemplo, naquele ano. Além disso, esta versatilidade de poder atuar tanto na ponta esquerda, na ponta direita, até mesmo numa função como um camisa 10, tem um bom drible curto, até que uma boa finalização também. É um jogador que eu gostaria sim, de ver vestindo a camisa do Goiás e ficando mais tempo em um clube. Acho que isso vem faltando para o Marcos Guilherme aqui no Brasil. Ele rodou muito rápido, ele passa pouco tempo no Internacional, no Santos, no São Paulo, volta para o São Paulo de novo, desde que deixou o Atlético Paranaense. Lá em 2016 não conseguiu, por exemplo, ficar mais do que 2 temporadas em uma única equipe. Acho que o Marcos Guilherme, por exemplo, chegando numa Série B, dependendo da sua atuação, pensando na temporada que vem, e não estamos falando também de um medalhão, 28 anos de idade, deve receber nesta faixa do que ganhava lá no Internacional, provavelmente 120, 150 mil reais mensais no futebol japonês. Pode reduzir esses vencimentos também para jogar aqui no Brasil. Pode deixar a sua opinião, O que você acha sobre o Marcos Guilherme? Como eu falei, não vejo como um craque, está sim em uma fase abaixo, na sua carreira, mas tem qualidade, Já demonstrou boa qualidade também aqui nos clubes do Brasil, para uma realidade de segunda divisão, nesta posição que o Goiás irá no mercado, ponta direita, ponta esquerda, pode sim ajudar. Lembrando que a janela volta a abrir no dia 10 de julho e não tem como, por exemplo, o Goiás contratar um jogador como o Marcos Guilherme, que está empregado, jogando no exterior, enfim, antes dessa janela abrir, Não tem jeito. Apenas jogadores que estão livres no mercado, como por exemplo o Alex Teixeira. Além disso, o bom dessa janela de julho é que reabre tanto para negociações aqui no Brasil, quanto também no exterior, por isso que eu faço essa indicação do meia brasileiro. Pode deixar o seu pitaco aqui nos comentários sobre esse assunto, quem que você indicaria também para essa Série B do Brasileiro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a estreia do atacante Alejandro na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Zanardi, após 4 rodadas na competição, fazendo a primeira partida do garoto, apenas 17 anos de idade, nasceu em 2006, até a título de comparação para o pessoal que já acompanha o Goiás há mais tempo, quando o Goiás estava na Libertadores, lá de 2006, quando o Alejandro nasceu, e hoje o cara sendo talvez a principal joia aí do elenco de base do Goiás Esporte Clube. E segundo informações do André Rodrigues, mesmo com esse começo agora do Alejandro, ele jogou um jogo ano passado, aquela partida final contra o América Mineiro,
na Série A do Brasileirão, também entrou no segundo tempo, e mais um jogo no profissional agora. Mesmo assim, o jogador já está na mira da seleção brasileira sub-20, e o técnico Ramon Menezes, da seleção de base, já faz observações no futebol do Alejandro. Está a confirmação do André Rodrigues através de fontes fora do Goiás. Tá? Então não foi ninguém do Goiás que acabou dizendo isso, até porque seria de certo modo, algo para impulsionar, né, digamos, o nome do jogador nesse momento. Não é isso que está acontecendo. Tá? E de fato faz sentido. Também pode participar da seleção brasileira sub-17, porém o Alejandro já faz 18 anos de idade no próximo mês de julho. Sobre situação contratual, sei que muitos de vocês acabam se perguntando a respeito desse assunto. O Goiás está assim bem protegido, tá? Em relação ao Alejandro, não é um contrato extremamente longo, mas pelo menos vai até dezembro de 2026, ou seja, o Goiás tem que começar a ficar atento a partir do final já do ano que vem, né? Até porque 2016 estamos falando de basicamente 2 anos e meio de contrato, né? Então não é aquele contrato de 5, 4, mas ainda assim o Goiás está resguardado em relação a esse assunto. Não prevê uma multa para o exterior, o que eu também até gosto disso, tá? Porque às vezes você pode elaborar um contrato como esse que foi feito do Alejandro ainda no ano passado, né, sem o jogador despontar, por exemplo, no elenco de cima. No elenco de base o Alejandro já vem jogando bem, inclusive no Brasileirão Sub-20, e poderia ter colocado uma multa muito baixa. No Brasil esse valor não foi revelado, tá? A multa rescisória para o futebol brasileiro, mas não é difícil a gente fazer esse cálculo. Geralmente você pega a média salarial anual do jogador e multiplica por 200, ou outras contas pegando o salário do atleta vezes 2.000, tá? Geralmente é calculado dessa forma, segundo a Lei Pelé, para a multa rescisória dos jogadores aqui no Brasil. Eu não sei ao certo quanto ganha o Alejandro, mas pegando a base que o Goiás acaba oferecendo para os seus garotos formados no clube, quando começam no profissional, gira na casa entre 20 a 30 mil reais mensais. Tá? É só lembrar, por exemplo, do caso do Cauã. É diferente do Alejandro, mas vejo que são dois jogadores com qualidade. O Goiás também queira oferecer, digamos, um maior conforto para o jogador, para a família, oferecendo um salário maior do que, por exemplo, os que ganham na base, que gira aí na casa de R$ 1.500, R$ 2.000. Não estamos falando de jogadores multimilionários com 15, 16 anos. Tá? Não é essa a realidade, pelo menos no Goiás. Tá? Então, pegando essa faixa de 30 mil, em um ano daria 360, vezes 200, seria uma multa rescisória para clubes do Brasil de 72 milhões de reais, o que já dá, assim, uma certa segurança para o Goiás, já que, por exemplo, vender, o Alejandro, por exemplo, nesse valor, já seria a maior transferência da história do clube. Eu, sendo Goiás, não negociaria, obviamente, o Alejandro por agora, de maneira alguma, até porque, por exemplo, no Brasileirão desse ano, do Sub-20, mesmo sendo um jogador de apenas 17 anos, já soma 1 gol e 3 assistências, no Brasileirão Sub-20, contra adversários difíceis. Tá? O Goiás não pegou baba, vamos colocar assim, o Brasileirão Sub-20 não tem adversário fraco, só contra time difícil mesmo. São Paulo, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Então, assim, o Alejandro também já demonstrando boa qualidade, não só no Sub-17, como ele despontou no ano passado, mas também no Sub-20 desse ano, com 15 jogos, 5 gols marcados e 4 assistências. Espero também que tenha mais oportunidades no elenco de cima, tá? As maiores vendas da história do Goiás, quem sabe o Alejandro podendo quebrar esse recorde, No primeiro lugar, um jogador que não é revelado pelo clube, o Michael, na ocasião sendo vendido por 7 milhões e meio de euros ao Flamengo, o Wellington por 6 milhões de euros ao Spartak Moscou da Rússia. Porém, essa transação foi em 2007, se eu não estiver enganado, tá? Então, para mim, o Wellington ainda é a maior venda da história do Goiás, porque não tem como comparar 6 milhões de euros em 2006, 2007 com 7 milhões e meio em 2020, tá? Não tem a menor comparação. Mas, em termos brutos, é isso. O Carlos Eduardo, na terceira, 5 milhões e 200 para o Pirâmides. Quarto lugar, o Bruno Henrique, com 4 milhões e meio para o Wolfsburg. E o Eric, apenas 3 milhões de euros para o Palmeiras, assim como o Rafael Tolói para o São Paulo.